Viva Cultura FEPAC 2020. Bem-vindos, eu sou Márcio Pimentel, fundador e diretor da companhia Silvia que te ama tanto. Para eu falar sobre os caminhos de linguagem da companhia, eu tenho que, na verdade, fazer um fator histórico, de todo o caminho para que a companhia chegasse aos seus 34 anos com essas medidas de linguagem. Na década de 80, eu, aluno da Escola de Comunicações e Artes, conheci o professor Luiz Roberto Brant de Carvalho Galizia. Professor que, na verdade, é muito à frente do seu tempo, estudante das teorias contemporâneas, estudava Bob Wilson, do Teatro do Silêncio, Teatro Imagem. Eu, nas minhas manifestações dentro da universidade, eu não adotava o caminho verbal, e sim o caminho do teatro físico, das expressões. E Galizia me convida para integrar um grupo chamado Grupo de Arte Poucã, num núcleo de pesquisa do pessoal do Poente. Eu, muito garoto, aceitei o convite, claro, e fui conhecer o Grupo Poucã. Conheci o Paulo Taca, o Celso Saik, a Celina Fuji, o Paulo Moraes e o Carlos Barreto. Esse grupo, na verdade, fazia as intervenções urbanas e performances. Naquela época era um grupo radical, um grupo que galgava o caminho do contemporâneo. E, na verdade, esse grupo teve um processo indelicado com a relação do HIV, vários integrantes vieram a falecer, e eu e Carlos Barreto, na época, pensamos em fundar um outro grupo de pesquisa no mesmo sentido. Esse grupo, a companhia Silvia que te ama tanto. Fundamos em 1986, na cidade de São Paulo, na Cooperativa Paulista de Teatro. E começamos a nossa pesquisa. O primeiro trabalho foi uma história em quadrinhos, uma fotonovela no teatro. Como seria isso? Ficamos na pesquisa, mas não conseguimos concluir o trabalho porque Carlos Barreto veio a falecer e ele estava na direção. Eu assumi a direção e comecei a trabalhar em outras perspectivas, não queria mais fazer La Bella fotonovela, que é esta história em quadrinho que não chegou a ser concluída. Comecei a trabalhar com performances no Madame Satã, no Espaço Off, nas ruas, e o grupo foi ganhando terreno nessa relação de linguagem. Mergulhei nos estudos com a quebra do realismo de Alfred Jarry, com as vanguardas futurista, dadaísta e surrealista, e mergulhei nos estudos do visionário Antonin Artaud. Passei pelo Samuel Beckett, do Teatro do Absurdo, e Bob Wilson, do Teatro Imagem, Teatro do Silêncio. E a companhia começou a ter uma relação dentro dessa linguagem e galgando os seus trabalhos. Vim para Bauru, trouxe a companhia, me juntei com essa companhia, com pessoas que queriam experimentar, que queriam entender do teatro contemporâneo, e começamos os nossos trabalhos. Naquela época, em 1994, Bauru ainda não tinha o seu teatro municipal. E as intervenções e performances
eram nas boates, nos bares, na rua, e começamos a surgir um efeito em Bauru, né, de um grupo diferente, de um grupo de proposta, e fizemos nosso primeiro trabalho em teatro, a Loja de Brinquedos, no IAGESE. Esse trabalho teve uma repercussão porque as teorias na parte técnica, com utilização de câmera lenta, congelamento, câmera rápida, um teatro não realista, antirrealista, que não estava muito acostumado, né, de ser divulgado aqui na região. Daí passamos para a praia, uma performance, passamos pelo velório, numa intervenção urbana, e chegou-se ao cume de uma linguagem em Gestalt, em dramaturgia, um espetáculo chamado Morada, saindo do espaço cênico e indo para um espaço urbano, uma casa, onde as cenas eram compostas através dos sonhos. Os atores, os intérpretes, emprestavam, na verdade, o seu sonho para as manifestações das cenas. E a dramaturgia se compôs. É o que a Companhia Silvia que te ama tanto faz. Ela não traduz um texto na sua íntegra, original, e sim, ela reconfigura através do seu coletivo. Diretor e atores fazem parte da construção da dramaturgia, com as abordagens de pesquisas desses mestres que eu citei. Passamos a fazer, na verdade, um trabalho que saiu de Bauru e foi ao Festival Internacional de Teatro de Curitiba.
Voltamos, continuamos a nossa pesquisa, fizemos o Vem Vento, espetáculo que passou por um festival, ganhando 5 prêmios, e o mais importante deles, pesquisa de linguagem. Você foi no mar? Como é o mar, Pingo? Imenso, ondas enormes. E aí veio uma tempestade. Uma tempestade no meio do mar? A cada dia eles serão mais e mais livres. Pingo! Acorda! Já é dia! Pingo! Depois fizemos o Vitriol, indo para uma galeria em homenagem a Renato Cohen. Renato, que fazia suas pesquisas na Unicamp, dentro da questão da performance, e esse espetáculo fez essa homenagem ao grande Renato Cohen. Depois fizemos Terra Frágil, fizemos Devorando Quixote, numa parceria com Marcelo Dene. Recentemente fizemos uma pesquisa em Para Meninos e Gaivotas, espetáculo que passou por vários festivais, vários SESCs, e teve a menção ao prêmio de indicação Melhor Espetáculo em Sustentabilidade do Ano.
esta é a composição da companhia, em questão de linguagem, com todos os mestres que eu abordei aqui. A companhia tem 34 anos e está agora no caminho do próximo trabalho, A Menina das Águas que Nasce sobre as Pedras. Caminho que nós vamos fazer com um mito de Oxum, que a gente incorpora desde o Para Meninos, a questão africana, no mito do candomblé, o seu santo. Então a gente vai cultuar o santo de Oxum e falar sobre o rio Tietê, já que a companhia faz parte do cenário bauruense e nós vamos falar a história dos seus mitos, lendas e tradições.